Olá, mais uma live número piriri, live número 06. Seu bloqueio criativo provavelmente tem um culpado. Conseguiria fazer um título mais clickbait do que isso? Acho que não, mas não é clickbait não. Tem um culpado. Se você chegou na live agora, chegou no vídeo agora, culpado provavelmente seja a tua metodologia de trabalho. Fim do vídeo. Muito obrigado, a gente se vê semana que vem. Mentira. Vamos fazer um case inteiro pra chegar lá, tá? Chegar lá no o que tem a ver com esse teu bloqueio criativo. Vamos lá. Então, bloqueio criativo, tu tá aqui fazendo uma demanda, tá fazendo um trabalho. E eu acho que o papo de hoje se estende a qualquer tipo de criação, de criatividade, tá? Vai se estender a qualquer coisa. Ele é bem abrangente, tá? Não é tão técnico. Mas, tu tá lá fazendo trabalho e aí não tá fluindo, entendeu? Não tá fluindo. Tu bota um negócio, aí tu empurra um negócio pra cá, tu empurra pra cá, e aí tu olha e não fica bom, não fica bom. Tu faz uma conexão com a outra, e tu junta um negócio com o outro, e não tá indo, entendeu? Não tá indo, esse bloqueio criativo. E aí, depois, o pior disso é o seguinte, é o próximo passo, né? As coisas não estão indo, e aí tu tem aquela folha em branco te olhando, e aí, como é que faz essa folha em branco virar um negócio de verdade, entendeu? Hoje não tá indo, e aí? Tá? Procurei na internet uma definição desse bloqueio criativo. É um fenômeno envolvendo a perda temporária da habilidade de continuar a gerar conteúdo, geralmente por falta de inspiração ou criatividade. Aqui, ó. Fenômeno envolvendo a perda temporária da habilidade de gerar conteúdo. Pô, isso aqui habilidade de gerar conteúdo, geralmente por falta de inspiração ou criatividade. Essa aqui é a definição de bloqueio criativo, né? Primeiro que eu queria quebrar algumas coisas aqui, por isso que é um longo caso para chegar lá no spoiler que eu já disse antes. Não vou mencionar aquela palavra até a gente chegar na nossa importante. O culpado desse bloqueio criativo, tá? Normalmente a gente está falando aqui de inspiração ou criatividade. Mas o que é um bloqueio criativo antes? Vamos primeiro definir melhor o que é esse bloqueio. Tem a ver com a tua habilidade de continuar a gerar conteúdo, tem a ver com teu corpo como máquina, né? Teu corpo trabalhando, produzindo, entregando para a sociedade. Esse é o bloqueio criativo. E aí que eu fico meio assustado, né? Esse bloqueio criativo aí é uma coisa muito perigosa, especialmente tu como operário se tu vê design, né? Como um pedaço de uma cadeia de trabalho. Moço, não vai dar live agora. Não vai dar, não vai dar. Hoje não tem esse carazinho na live. Quem sabe assim, então. Sim, pode ser? Assim fica de boa. Então, esse bloqueio criativo é super crítico, tá? Super crítico para tua capacidade de produção e de fazer parte de um sistema, de uma fábrica, tá? Então, esse bloqueio criativo é importante pensar. Ele tranca tua habilidade de continuar a gerar conteúdo, né? Tu não produz mais quando tu tá bloqueado criativamente, tá? Eu entendi o bloqueio. Vocês entenderam a hora que ele acontece, né? Todo mundo já passou por isso em algum momento. Tu tava lá e o bagulho não vai. O bagulho não vai. O trabalho não vai. Tu digita e não sai. Tu tem que fazer um trabalho gigante e ele não vai, tá? E tem um monte de dica na internet como fazer isso melhor. Não é sobre dicas de como lidar com bloqueio criativo, mas sobre olhar para o teu possível bloqueio criativo, que talvez ele tenha um grande culpado, que se tu mudar esse princípio por trás de como tu pensa o teu trabalho, as dicas podem ser mais efetivas. Talvez tu consiga aplicar as dicas. Mantenha um journal de ideias, um diário de ideias. As dicas para bloqueio criativo funcionam muito melhor se tu tiver esse problema de princípios aqui resolvido. Beleza, então, cheio de pelo aqui por causa do cachorro. Brabo, hein? Então o que seria isso aí, né? O que não tem a ver com o papo de hoje? Não tem a ver. A gente não vai falar sobre ansiedade e depressão, que são duas coisas comuns de causar um bloqueio criativo. Tá? Elas têm muito a ver, de novo, são doenças, são problemas, são dificuldades dos humanos a ver com a tua habilidade de continuar a gerar conteúdo. Ansiedade e depressão são condições que limitam muitas vezes a tua capacidade de produção, de ser uma maquininha do sistema, ela limita. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Se o teu bloqueio criativo
provavelmente vem de um lugar de ansiedade e depressão, as dicas que eu vou dar agora elas não vão ajudar muito, entendeu? Elas não vão ajudar muito. Vão ajudar um pouquinho, mas não vão ajudar muito. Resolver isso vai ajudar muito mais. Então vamos separar já, falando de bloqueio criativo, vamos separar. Beleza, esse bloqueio criativo é aquele momento que tu tinha que produzir e o bagulho não vai, tá? O bagulho não anda. Então esse é o bloqueio criativo. O que não tem a ver com isso? Não tem a ver com isso ansiedade e não tem a ver com isso depressão. Então, esse papo aí é outro papo, tá? O que é? Agora vamos ao grande papo, tá? Deixa eu resolver esse dog situation aqui. Doguinho, olha só. Vamos dar tchau. Vamos dar tchau, pessoal. Eu tô incomodando. Tô incomodando, meu pai. Vou me livrar desse doguinho, só um segundo. Calma, vocês acharam que eu fiz alguma maldade com o doguinho? Não, só botei ele fora do escritório, tá de boa. É um amorzinho mesmo. Então, por que é importante resolver bloqueio criativo? Isso também eu quero deixar uma bandeira cravada na sua mente, tá? Por que é importante resolver bloqueio criativo? Ele é a habilidade de continuar a gerar conteúdo, tá? Será que a gente, como pessoas criativas, não pode se empoderar, se emancipar dessa nossa habilidade de gerar conteúdo? Além dela ser só o nosso ganha-pão, além dela ser só o que transforma o nosso corpo como uma máquina que faz parte do processo todo do capitalismo, tá? Será que a gente não pode pensar a nossa capacidade de criar como o principal ativo que eu tenho? A minha capacidade de criar, o fato de eu conseguir transformar um problema numa coisa tangível, numa solução tangível, o fato de eu conseguir transformar uma ideia num artefato tangível que pode ser consumido por outras pessoas, se espalhar, o fato de eu conseguir fazer uma live que agora, ao vivo, quarta-feira, às 19, tem 3 pessoas ao vivo e que toda semana tem várias horas de assistir, eu transformo esse conhecimento em conhecimentos espalhados. Isso é um ativo poderoso que eu tenho. Aqui, ó. É um bagulho poderoso que eu tenho, entendeu? Eu consigo resolver problemas. Na minha opinião, tem um tweet famosíssimo, tá? Um dos meus tweets favoritos. E o cara é um idiota, não dá bola pra isso. Mas um tweet do Kanye West, tá? Que é de... Ele twitta que tu tem que proteger a tua capacidade de criar a qualquer custo. Esquece o Kanye West, tá? Não quero defender o Kanye West aqui, mas eu quero defender tu proteger a tua capacidade de criar a qualquer custo. Porque essa capacidade de criar, pra tu, pessoa criativa, é o teu principal ativo. É ele que, independente das situações da tua vida, tu ainda vai ter. É ele não, é ela, essa capacidade de criar, que independente das situações onde a tua vida te colocar, tu sempre vai ter. Tu, como designer, tem essa habilidade designer de design. Tu pode criar coisas. Tu, como escritor, tu, como acadêmico, tu, como desenvolvedor, a tua capacidade de criar coisas é o principal ativo que tu tens. E tu pode te apoiar nele pro resto da tua vida, se tu quiser. Tá? E, claro, tu vai ter que te atualizar, tu vai ter que manter, tu vai ter que afiar a tua capacidade de criar sempre. Mas ela é muito importante. Por que é importante lidar, então, com o bloqueio criativo? Com a perda temporária da habilidade de continuar a gerar conteúdo? Porque se a gente olhar para esse bloqueio criativo não como o lugar onde roubam minha alma, é o lugar onde eu me encaixo no capitalismo, vira pecinha. Se a gente desplugar um pouco dessa visão e ver a tua capacidade de criar como o principal ativo que tu, como pessoa criativa, tens na tua vida, tu quer que essa coisa que é tão importante pra ti fique bloqueada, né? Fique presa por alguma coisa que tu não tá percebendo. Aquele tweet ressonou muito comigo por causa disso, porque proteger a minha capacidade de criar é muito importante pra mim. É muito importante para eu ter uma vida de trabalho mais tranquila, onde eu sei que se eu começo uma demanda, ela não vem com uma ansiedade, ela vem com uma tranquilidade. Eu não fico inseguro das minhas soluções, eu não me conecto com ela de um jeito onde se ela tá ruim quer dizer que eu sou ruim. Tudo isso é mega importante de separar, sem contar o que eu mencionei antes que é importante separar, que são essas condições que atrapalham
a ser uma pecinha do capitalismo, entendeu? Então, isso é importante separar. Vamos resolver a ansiedade e depressão num outro momento e talvez incluir isso no fim do papo. Talvez incluir isso no fim do papo. Isso é importante separar. E mega importante separar. A tua capacidade de criar é o teu principal ativo. É o que tu, como designer, tem pra tu te manter, pra tu produzir, pra tu criar, pra tu fazer coisas diferentes. É um ativo poderosíssimo, tá? É importante. É importante resolver bloqueio criativo. A gente não quer bloqueio criativo. A gente não quer pegar uma funcionalidade e se sentir ansioso pra ter que fazer ela. Será que eu tô conseguindo? Será que tá ruim? Será que não tá legal? Será que eu tenho capacidade? A gente não quer isso aí. A gente não quer nada que vá entre temos treta para solucionei treta. Esse envolvimento é muito ruim, tá? E aí que vocês estão começando a sacar que vocês estão se ligando de onde eu quero chegar. Eu tô querendo chegar em pontos que tem a ver ainda. Por isso que eu mencionei a ansiedade e a depressão. Tem a ver com o teu emocional, mas vão chegar em te proteger muitas vezes do teu emocional. Tá? Eles vão chegar a te proteger do teu emocional. Vamos falar então de como resolver o bloqueio criativo, tá? Quem são os principais culpados normalmente no bloqueio criativo? Falta de inspiração ou de criatividade. A falta de inspiração ou de criatividade. Eu quero frisar essas duas palavras aqui, tá? Porque aqui, ó, hoje é dia de doutrina. De doutrina de criação, tá? Inspiração ou criatividade, velho. Eu, pessoalmente, tá? Agora é um grande de um parênteses. Eu odeio quem fala sobre inspiração num contexto de design, num contexto dessa produção um pouco mais de trabalho, tá? Eu super entendo e eu abordaria uma criação artística, uma criação expressiva de identidade, uma que tem intenção de também imprimir a minha identidade ali. Eu separaria um pouco bloqueio criativo nesses casos aí e falar de inspiração e criatividade, dessa expressão emocional separado, tá? Vamos falar agora aqui de design, de desenvolvimento, de produzir um texto, de escrever um artigo, de escrever um TCC, de tu fazer uma pesquisa, de tu fazer um post no Medium, no teu blog, de tu resolver um problema de desenvolvimento, de tu arquitetar um projeto. Eu tô falando desse tipo de bloqueio criativo, tá? É da tua habilidade de continuar a gerar conteúdo, geralmente por falta de inspiração ou criatividade. Mas eu queria separar essa expressão artística. Também, vocês viram que eu tô fatiando um monte de coisa pra chegar lá no um culpado dos teus problemas. Mas é que tem muitos, tá? Mas esse é o mais comum. Eu tô fatiando. Primeira fatia é, vamos tirar condições que te atrapalham a contribuir e produzir. Segundo é, vamos tirar contribuições que têm mais a ver com uma contribuição criativa, de expressão de identidade, de fazer arte, tá? Porque eu acho que lá pode ter grandes diferenças. Acho que bloqueio criativo lá pode ter a ver com dificuldade de se expressar mais e tal. Então vamos tirar esse também, tá? Vamos voltar para quem é normalmente o culpado dessa falta, desse bloqueio criativo, falta de inspiração ou criatividade. A inspiração, o que é um negócio que muitas vezes a gente traz como essa coisa mágica da criação, e essa criatividade também, essa criatividade, essa capacidade de uma pessoa criativa de criar, né? São duas palavras que eu odeio muito, eu odeio muito, eu odeio muito. Eu odeio muito usar inspiração e criatividade num contexto de criação no design, porque elas duas inferem uma habilidade não tangível, um fenômeno não muito tangível do que realmente está acontecendo ali. Elas inferem a inspiração de que existe um estado mental de criar, né? É um estado que tu está inspirado e que as tuas ideias estão indo num caminho lógico. Ela infere isso, né? Ou de que tu está conseguindo traduzir o que tu está pensando em produção. Então ela infere isso, essa que a inspiração infere. Eu odeio isso. Tá? Ou a criatividade infere uma capacidade especial que tu tens, que alguém não, que outras pessoas talvez não tenham, de criar as coisas. Transformam o que está aqui em algo tangível. Falando de produção, de design, de trampar, eu odeio essa expressão. Eu odeio criatividade e inspiração. Não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum.
Já conheci muitos designers que não eram o que as pessoas chamam de pessoas criativas e eram os melhores designers que eu já conheci. Ao mesmo tempo que eu já conheci muitos designers que nunca falam sobre como que bateu um momento de inspiração e são os profissionais mais competentes que eu já conheci. Já conheci gente muito que não que não depende de uma inspiração ou de uma criatividade, essa coisa mágica, essa habilidade fantástica de criar. Eles não precisam disso. Não precisam disso, sabe o que eles precisam? Spoiler alert. O que eles têm é uma metodologia. Muitas vezes eles têm uma metodologia de criar. Como que eles trampam? Com uma metodologia. O nome dessa live aqui podia ser metodologia, porque que é legal. Mas não é essa live aí, porque vocês não iam clicar. Porque essa é a aula que eu matava na faculdade, entendeu? Era a disciplina lá, se meu professor um dia estiver vendo essa disciplina, esse vídeo aqui, eu sinto muito. Mas, mano, tu vê lá, às 8 da noite de quinta-feira, 7 da noite de quarta-feira, uma aula de metodologia, velho. Puta que pariu, tá ligado? Não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar, não vou assistir. Não vai rolar. Metodologia é um bagulho que parece muito chato, tá? Parece muito chato, mas não é chato. E ele não é chato. Não só ele é legal, como ele é como ela é a coisa que vai te proteger de envolver aqueles sentimentos no teu processo de criação. Ela vai te proteger das inseguranças, ela vai te proteger de tudo que acontece entre treta, criação que resolve a treta. Esse meio do caminho aqui, ó, a metodologia consegue conectar muito bem. E parte do que eu acho que metodologia é a aula que a gente mata na faculdade, tá? Tem muito a ver com uma visão de metodologia que não tem muita sensibilidade para os contextos diferentes. Sensibilidade para os contextos. O que eu quero dizer, tá? Ela não existe uma bala de prata. Não existe a metodologia que tu pega ela e faz assim e ela funciona. Não existe. Se a gente vai falar agora de tipo design sprint, a gente vai falar de shape up, a gente vai falar de um monte de micro metodologias e um monte de coisa aqui que não é assim que funciona. Se a gente olhar para metodologia como um negócio que a gente pega, enfia e faz funcionar sempre, não é bem assim. Tu tem que olhar com um olho meio sensível, especialmente quando a gente está falando do principal problema que a gente está tentando resolver aqui: bloqueio criativo. Quando a gente está falando de eu produzir e eu conseguir produzir, bloqueio criativo tem muito a ver com a metodologia. É algo que é isso que tá te trancando ali. Queria dar oi pra quem tá na live. E aí, Filipão, como é que você tá? Espero que ajude muito a poder entender bloqueio criativo de dev também, de criadora, de todo mundo. Eu acho que é um assunto bem abrangente pra tudo, tá? Dá um resetão. Resetão pra quem tá vendo ao vivo, resetão pra quem tá em casa, tá? Bloqueio criativo é esse fenômeno da perda temporária da habilidade de continuar a gerar conteúdo, geralmente por falta de inspiração ou criatividade. Isso é o que seria, tá? Mas algumas coisas que não tem a ver com isso. Vamos separar essas condições humanas que atrapalham com a tua capacidade de produção, porque é isso que a gente está dizendo aqui, né? A habilidade de continuar a gerar conteúdo, a produzir. Vamos separar essas condições que atrapalham a gente a produzir, porque elas podem ser um vespeiro mais difícil de conversar, onde tem outras questões ali envolvidas que vão te gerar um bloqueio criativo que não tem metodologia nenhuma que vai te resgatar. Então tem isso. Tem também o outro lado, um lado da depressão. A depressão também é uma outra condição que vai te botar talvez num bloqueio criativo eterno. Tu não vai sair dali, entendeu? Mas não é porque tu não vai sair dali porque tu também talvez tu não sai da cama. É uma condição que atrapalha na nossa habilidade de continuar a gerar conteúdo, tá? Não quero falar muito de capitalismo aqui, mas quem quiser levar o assunto para esse lado aí, seja mega bem-vindo, tá? Seja mega bem-vindo. Então, o terceiro ponto é por que é importante resolver? Por que é importante resolver esse bloqueio criativo? Por que é importante não ficar preso quando uma demanda chega no nosso colo? Por que é importante não se sentir intimidado pela folha branca? Por que é importante não se sentir intimidado pela sala vazia da live? Agora, eu tô abrindo meu coração pra vocês. É brabo às vezes. Apareçam aí, quarta-feira às 19. É brabo. Às vezes. Aqui é, entendeu? Mas por que é importante não deixar isso aí atingir a gente? Porque a nossa capacidade de criar, nossa, eu e tu, pessoa criativa aí do outro lado, tá?
é o principal ativo que a gente tem. É o que ajuda a gente, em qualquer momento da nossa carreira, se a gente quiser, a se apoiar nela para pagar as contas, para viver, para produzir. A gente tem uma habilidade mágica que para as outras pessoas muitas vezes é mágica mesmo, parece que é mágica, entendeu? A gente mostra muitas vezes no time de produto, é muito legal mostrar para as outras pessoas que não são do time de produto, mas trabalham com um produto, a gente fazendo o produto e a galera fica tipo assim, ó, meu Deus, vocês fizeram como assim? Eu nem sei como que começa pra um dia conseguir, quem sabe, tentar fazer. A galera não sabe como. A galera é mágico pra galera, tá? E esse ativo é muito poderoso, tá? É muito poderoso. É o principal ativo que tu tens pra seguir produzindo. Ele vale mais que dinheiro, vale mais que barra de ouro por um criativo, tá? É importante resolver isso aí. É importante. A tua capacidade de criar tem que ser protegida a todos os custos, tá? Porque normalmente os culpados são inspiração, criatividade. Que eu já chorei bastante mais cedo, mas eu vou chorar de novo. Não vamos falar de inspiração e de criatividade, deixa para depois. Esse é um outro assunto completamente separado. Não acho que a gente possa confiar num processo de criar consistentemente, todos os dias, dependendo dessas habilidades mágicas de inspiração e da nossa criatividade, a nossa capacidade de criar. Não, eu tô aqui para fazer um sales pitch de metodologia. Metodologia, não, metodologia. É um sales pitch de metodologia, tá? Pra gente não matar a aula. Vamos pensar agora, voltar então. O meu case é que a metodologia e a falta de metodologia do teu processo de criação de design, mas do que for, pode ser o principal culpado de todo o bloqueio criativo que tu está tendo quando uma demanda chega. Tá? Então eu quero destilar agora, eu quero diminuir essa metodologia. Vamos para uma metodologia one-on-one, tá? Quem quiser, inclusive, uma metodologia one-on-one no que tem a ver com design, eu separei um livro. Separei um livro do Rodolfo Fuentes, uma metodologia. A prática do design gráfico, metodologia criativa, eu já vi, tá? Tá tipo 30 pila na internet. Um livro foda pra caramba. Eu não li inteiro, eu li uns xerox na faculdade. Quando eu não matei essa aula de metodologia. E, cara, é lá que tu vai achar muito mais bem conduzido do que eu, tá? Aqui vamos desbloquear. Vamos desbloquear a mente, tá? Vamos desbloquear a mente. Como? Vocês já entenderam, tá? Por quê? Destilar agora essa metodologia. Onde que eu quero chegar dizendo que a metodologia vai ser o coringa para te destravar criativamente? No fim das contas, se tu quisesse, toda demanda que chega pro teu colo, tu poderia simplesmente ir direto no último ponto dela. Ah, e legal, a gente não tá falando de método científico também. A gente tá falando de um designer, um dev, um escritor, um acadêmico. A gente também não tá falando de arte. A arte também acho que tem que separar. Tem um monte de separação aqui, tá? Tá falando. Tá clara a fatia? Se não tá clara, volta o vídeo um pouquinho. Vamos falar tudo que tem que separar pra não fazer parte do assunto, tá? E aí o meu clickbait fica mais honesto. Né? E fica mais de boa dizer que tem um culpado. Tem um culpado. Metodologia. Metodologia. Vamos destilar por que ela serve, o que ela está tentando fazer, né? Aonde que essa metodologia nasce. Essa metodologia está tentando... meu raciocínio era outro, meu raciocínio era diferente. Meu raciocínio era o seguinte, fui ler o chat e me distraí. Desculpa, já atendo todo mundo. A metodologia... Eu poderia muito bem, se eu quiser, chegou uma demanda no meu colo, e eu, de design, por exemplo, e eu crio perfeitamente o resultado final. Pode acontecer. My partner, minha companheira tá fazendo um trabalho, e às vezes ela pega o trabalho, começa e cria o resultado final. Eu poderia fazer isso como designer. Tá aqui uma demanda. A demanda é fazer um relatório que cruza esses dados aqui. A demanda é X e eu crio o resultado final. Esse é um jeito de trabalhar. Esse é um jeito muito importante de trabalhar. Só que tem consequências de tu trabalhar assim. E se tiver que mudar? E se tu não tiver entendido algum ponto desse relatório? O quanto, quando tu faz isso, tá aqui uma demanda e tu cria o resultado final, quantas vezes ela tá perfeita de primeira? Essa é uma pergunta, é uma provocação, tá? Porque a resposta é raramente. Mas é uma provocação. Quantas vezes quando tu... Tá aqui o negócio, vou criar o resultado final. Quantas vezes isso tá certo de primeira?
E qual é o teu grau de confiança de que tá certo de primeira? Mano, aqui é X, tá? Aqui a gente não sabe, às vezes tá certo de primeira, às vezes não tá. Mas eu duvido que teu grau de confiança, se tu tiver uma certa consciência do teu trabalho, vai ser alto. Tu não vai chegar numa solução final de tá aqui um problema, resolvi. O grau de confiança de quanto que teu problema tá resolvido de primeirinha, se tu tá confiante de que tu tem primeirinha, talvez aquele efeitinho lá do Dunning-Kruger, né, que tu tá ignorante e tu não tá manjando o suficiente para ver que tem um monte de problema que tu não tá percebendo. Tem um monte de problema que tu não tá percebendo. Tu não tá te ligando, tu não tá te ligando. O que que uma metodologia normalmente tá tentando fazer? Tá tentando fazer com que quando tu chegue num resultado, o teu grau de confiança desse resultado é mais ou menos de boas. Tu tem um certo grau de confiança de que aquele resultado tá correto. Por quê? Porque o passo anterior àquele resultado também estava correto. Estava aparentemente correto. E por que teu... E aí, quer dizer, não que ele esteja correto, tá? Mas o teu grau de confiança do passo anterior do resultado final parece é alto. E o teu grau de confiança do passo anterior ao passo anterior do resultado final meio que também é alto. Uma metodologia no design, no processo criativo, esse é o meu metodologia sales pitch. Serve para te deixar seguro de que todos os passos de que tu tá dando estão embasados numa verdade, onde tu pode te apoiar nela para resolver os problemas, para não te sentir inseguro. Vocês pararam para pensar como a gente fala de segurança no processo criativo, segurança para criar? No mesma conversa que a gente fala de segurança se a tua solução tá correta, esses sentimentos não são separados. Esse sentimento é junto, o sentimento de tu como criador, do teu design como criatura, tá? Tá junto, o quanto tu confia nele versus o quanto tu confia em ti. Tá junto, também tá junto de questões de confiança e insegurança e as questões ainda maiores, como ansiedade e depressão. Mas tá junto, metodologia tá aí pra combater isso aí. O Rafael comentou, por exemplo, que a inspiração geralmente está associada a uma raiz religiosa romântica desse conceito. O Rafael matou a pau o papo de inspiração, tá? Matou a pau o papo de inspiração. Se vocês quiserem ter esses comentários tops, quarta-feira às 19, tá? Matou a pau sobre o papo, sobre o que é essa inspiração e criatividade. É como se o gênio que cria do nada, né? As áreas criativas estão bem ligadas a uma criatividade que não é isso. E não é. O que chega nesse sucesso de matar um bloqueio. Vocês querem saber quando foi a última vez que eu senti um bloqueio criativo? Vocês querem saber? Foi a última vez que eu trabalhei sem metodologia. Foi a última vez que eu não sabia o que eu tava fazendo, entendeu? Tava só fazendo um bagulho depois do outro. Eu não sabia. Eu não sabia. Uma metodologia me protege desse bloqueio criativo, porque a metodologia é um negócio que aumenta, etapa a etapa, a tua confiança de que o teu resultado parcial ou final tá embasado num negócio que faz sentido, entendeu? Tá correto? Só vamos descobrir descobrindo. Mas o quanto tu confia que tá correto? Para tu poder passar para uma próxima etapa, para tu poder avançar, finalizar, terminar. O quanto tu confia que está correto? É a metodologia que vai te ajudar. Vamos dessecar isso aqui então, tá? Primeiro eu trouxe o pior caso possível, o caso de tu chegar, tá aqui o problema e tu vai direto pro resultado final, fazer o resultado final. É como se a gente dissesse de metodologia, o pior caso possível é te dar uma conta matemática e aí é uma equação e tu botar o resultado do lado. O quão confiante tu tá de que aquele resultado tá correto? Essa resposta, tá, pode ser a representação ou da tua ignorância ou da tua competência, tá? Tem gente que é foda, mano. Tem gente que é foda. Tem gente que chega aqui, ó, pega o negócio, o resultado final é a verdade, tá certo, o grau de confiança dela tá lá em cima. Quanto mais... O que eu quero que tu abstraia disso, tá? Tem gente que não. Mas quanto mais confiante tu estás das respostas, tá? Menos metodologia de fato tu precisa. Menos metodologia tu precisa. Se tu tá confiante, não precisa da metodologia. Eu não preciso fazer todo um passo a passo de uma equação simples, que é, sei lá, 8 mais 16, tá? Eu sei que 8 mais 16...
Tô brincando, era só uma piada. Eu sei que é 24, entendeu? Eu não preciso. O meu grau de confiança é altíssimo. Será que se perguntar pro seu filho que tá aprendendo no colégio, será que o grau de confiança dele é o mesmo? Será que ele não precisa de uma metodologia para segurar ele, para que quando ele chegue no resultado final, cada passinho, o grau de confiança dele, que tá certo, tá sempre lá em cima? E esse grau de confiança, sempre lá em cima, é o que te ajuda a dar os passos de um processo criativo. Então esse é o cenário pior de todos, né? Vamos começar pelo pior cenário. Temos um problema, resposta final correta do lado, qual é o teu grau de confiança? Uma bosta, tá? Normalmente, péssimo. Se não tá péssimo, ou porque tu é muito bom, então talvez tu possa pular etapas mesmo, ou porque tu é muito ruim, e aí tu não deveria ter pulado etapas porque tu é tão ignorante, tu não sabe tanto, tá? Tu errou tão longe do teu grau de confiança versus o que estava certo, que era bem melhor ter seguido uma metodologia para não ter errado, entendeu? Então, case do metodologia começa no pior cenário. Vamos agora por um cenário ideal. O que é o sales pitch de metodologia? O que é o sales pitch de metodologia? Pode começar entendendo uma metodologia tradicional. Então aqui a gente vai dizer, por exemplo, a metodologia lá de UX, sei lá, que a gente coleta os... A gente faz uma pesquisa para validar o problema. Aí se a gente validou, a gente passa para uma etapa de descobrir quais são as personas e conversar com elas. Aí a gente passa para uma outra etapa, uma metodologia tradicional, tá? Uma metodologia que passa por passos, e esses passos, o resultado deles, servem para o próximo passo. É isso que uma metodologia é, tá? Então a gente poderia começar... Vamos ir para o outro cenário, né? Esse é o cenário de cru, cozido direto. Qual é o teu grau de confiança? E o outro cenário é um cenário onde tu tem uma metodologia para te embasar. O que aquela metodologia está tentando fazer? Para cada passo, está tentando aumentar o teu grau de confiança de que o resultado parcial até ali não tá uma merda. É isso que tu tá querendo. Tu não tá viajando. Tá mais ou menos embasado. Tá mais ou menos de pé. Mais ou menos faz sentido. Mais ou menos. É meio que isso, entendeu? E aí, com esse mais ou menos, com o teu grau de confiança um pouquinho maior, contigo um pouquinho mais crente de que o teu resultado, até aquele momento da etapa metodológica, tá? De que até aquele momento tá seguro, é tu dar o próximo passo. Que tem que ter um limite muito claro para ti. Então hoje não é o dia que eu vou vender uma metodologia. Pode até ter um dia que eu vendo a minha, tá? Mas não é o meu case, não é de que tu deveria usar a minha, tu deveria criar a tua. Tu deveria ser mais consciente do teu processo criativo. É lá que eu vou encerrar esse papo. Só quero deixar claro o sales pitch de metodologia como ferramenta para combater bloqueio criativo. Acho que esse é o nome do vídeo. Tá? Metodologia como ferramenta para combater bloqueio criativo é ela que te dá o próximo passo que tu deveria estar respondendo e a segurança de que o passo anterior tu deu corretamente para tu dar o próximo passo mais certinho. Para tu dar aquele passo que tu ia dar para lá, que é o próximo passo mais certinho. Que tu já começa e faz mais certinho. Tem um brother meu que ele simplesmente, ele é acadêmico, tá fazendo doutorado. Um abraço pro Bob, parabéns, saudades, e vou te visitar antes de tu ir embora. O Magrão simplesmente tem uma treta, tá? E ele escreve o artigo pronto, não tem revisão. Pegou a ideia e imprimiu. Pegou a ideia e imprimiu. Vocês acham que é lisinho para ele durante esse processo? Vocês acham que ele começa às 8 da manhã e diz assim, ó, bah, vou fazer aqui, vai ser de boa e às 9 eu termino? Às vezes é, por causa daquela relação da competência e da ignorância, entendeu? E às vezes não é. Às vezes é brabo pra ele. Às vezes ele fica meio preso, às vezes ele fica horas num parágrafo fazendo aquele parágrafo sair direitinho, entendeu? Uma metodologia é o tipo de coisa que ajuda nisso. A metodologia ajuda nisso, mano. A metodologia ajuda para que quando tu for dar um passo, tu te sente seguro que o passo anterior que tu deu tá mais ou menos ok, tu tá mais ou menos satisfeito com o teu progresso até então, e tu tem um próximo passo, que é o próximo passo pequeno ainda, que dado o teu resultado até agora, tu pode dar um próximo passo. Então eu vou dar agora um exemplo do meu processo de criação
de design, tá? Um processo específico de criação de design que não é um processo necessariamente, tipo, meu, tá? Não fui eu que, tipo, inventei o processo, ele é roubado de um monte de técnicas que eu descobri, que normalmente, no trabalho que eu faço no meu dia a dia, normalmente é o que me dá a segurança para eu dar o próximo passo. Provavelmente, se eu trocasse a natureza do meu trabalho, eu também trocaria minha metodologia, porque tem um contexto, tá? Vocês mataram a aula de metodologia que nem eu, metodologia não é uma bala de prata, não tem uma que tu dá um tiro e ela vai perfeita. Ela é contextual ao que tu tá fazendo. Especialmente se tu separar a metodologia científica, tá? Aquela lá tem uma bala de prata. Isso aqui não tem, diferente. Tá? Eu acho que tem, não manjo. Eu matei a aula, já disse que eu matei a aula, então eu não manjo. O meu processo, tá? Meu processo normalmente quebra o meu trabalho em demandas onde o resultado daquela demanda me dá segurança para dar o próximo passo e eu entender o que é. Então vou pensar em voz alta com vocês como normalmente funciona, tá? Normalmente funciona assim, eu vou resumir bastante, porque tem um monte de etapinhas que eu insiro se eu acho que preciso ou não, se eu acho que o meu grau de confiança tá autossuficiente ou não. Então vamos lá, a primeira etapa normalmente é vocês vão cruzar a minha metodologia com uma metodologia mega tradicional de design de experiência aí, tá? Mas é validar se os problemas que eu tô tentando resolver são legítimos. Como é que faz isso? Eu faço isso normalmente com uma pesquisa, normalmente eu entrevisto as pessoas, normalmente eu converso com as pessoas. Uma etapa da metodologia normalmente tem exercícios que eu faço com objetivos e um resultado. Uma metodologia é uma junção dessas etapas para que os exercícios com objetivos gerem resultados que aumentam o teu nível de confiança para que o próximo resultado aumente o teu nível de confiança ao ponto onde tu te conduziu até uma solução final que faz sentido, tá certinha, tá direitinho, teu grau de confiança tá lá em cima de que ela tá boa, tô recebendo uma visita do Dog de novo, chega aí, vamos finalizar o pitch de metodologia contigo. Ele fugiu, mas voltou, vou só fechar a porta, rapidinho. Tem problema não, tem problema não, volta aqui. Você é muito bem-vindo, tá? Você é muito bem-vindo na live. Desde que você não microfone, eu não cague o microfone, tá? Então, voltando à minha metodologia, começa lá numa definição do problema, se é um problema legítimo. Ah, um cliente está reclamando do negócio que ele está tentando fazer. É um problema legítimo? É. Beleza. Então eu validei que sim, o problema que eu estou tentando resolver é legítimo, ele faz sentido. Segunda etapa, o problema que eu estou tentando resolver é resolvível? Será que ele não é causado por outra coisa? Será que não tem outro problema que eu vou deixar um pouquinho mais para baixo para vocês verem se dá aqui melhor? Será que não tem outro problema que está causando aquele problema e eu estou olhando do lado errado? Essa é a segunda coisa que eu acho que me ajuda muito a ter mais confiança. Chega aí, mano. Tá brabo hoje, hein? Tá brabo, era pra tu ser protagonista nessa live, mas não. Tu tá sendo antagonista. Então, acho que não, né? Daqui não tem como ser antagonista, não. Nunca é antagonista, não. Pode, seja muito bem-vindo. Só vai ficar preso aqui. Então, a segunda etapa, normalmente, minha é validar se a primeira pode dar o próximo passo. Então, é um problema legítimo? É. É um problema que eu posso fazer alguma coisa? Ou, quem sabe, é um problema de outra natureza? Um exemplo, pode ser um problema onde um cliente quer que um relatório faça tal coisa. Mas, na verdade, o problema dele é que outro relatório não é offline. E ele queria ver aquele lá. Só que como não dá pra ver aquele lá, ele tá pedindo pra mudar esse aqui. Será que é um problema resolvível aqui ou não é resolvível em outro lugar? Pode ser legítimo aqui, mas ele talvez seja resolvível lá. Pode ser resolvível de outra maneira, pode ser que outro time seja responsável por isso e não seja uma demanda necessariamente a ver com o meu trabalho de design. Então essa é a segunda etapa. Beleza, aí vocês viram como cada etapa se constrói em cima dos resultados das últimas e dos exercícios feitos pelas últimas para chegar num resultadinho que eu não acho que tá uma bosta, que eu acho que tá mais ou menos ok. E aí com esse resultadinho eu me embaso para dar o próximo passo. O próximo passo, então, seria uma proposta de solução. Normalmente a gente faz um pacotinho ali que é escolher as personas que esse problema impacta, entender as user stories, os jobs to be done. Se alguém olhar a live 3 ou 4, sei lá qual é, mas a live sobre jobs to be done, eu inseri o jobs to be done na minha metodologia. Jobs to be done é um negócio que me ajuda a entender o que as pessoas estão precisando. Que job
para ser feito, tem aquela demanda daquela pessoa. Eu documento quem é, qual é o job to be done, eu pesquiso com ela, e aí, olha que legal. Como metodologia é um negócio para tu te embasar em alicerces sólidos para dar o próximo passo, vou me embasando em alicerces sólidos em cada uma dessas etapas. Cada uma dessas etapas vão ter os seus exercícios, os seus objetivos, os seus resultados que embasam próximos passos de um processo criativo. De um processo criativo, porque no fim das contas ele cria um negócio onde eu vou para depois passar um wireframe, virar um design visual e criar uma tela e criar um produto, tá? E eu criei um troço, não porque eu sou um gênio, não porque eu sou um criador, nossa, eu sou o cara criativo, inspirado. Não por criatividade, não por inspiração, mas muito por metodologia, tá? E outro motivo de não ter matado, de não matar mais as aulas de metodologia. Puxão de orelha aqui para quem tá na faculdade. Outro motivo para não matar aula de metodologia. A metodologia te ajuda demais. Eu esqueci qual era o motivo, eu dei uma enrolada agora, mega me esqueci. Vamos voltar para onde eu tava então. Cada passo dá um passo para tu chegar em algum lugar, tá? Metodologia sales pitch é esse aí. Vai ter que ter um passo que ele tem uns exercícios, tem uns objetivos, ele se encaixa com o teu jeito de trabalhar, porque a gente tá querendo aqui só conseguir chegar lá na obra criada final, tá? A gente tá querendo criar um troço, cheio de pelo aqui, tá mó alergia. Uma obra criada final, com segurança, contigo dando um passinho de cada vez. Se eu fosse terminar o meu processo ali, depois de definir que um problema é de verdade, aí eu dou o próximo passo. Será que eu posso resolver? Sim. O que a pessoa está tentando fazer? Quem que está tentando fazer o quê? Qual o contexto dessa pessoa? Eu me embaso numa proposta de solução. Eu começo a cagar a regra e dizer assim, ó, será que tal direção ajudaria? Se mudar tal relatório para tentar fazer tal coisa, será que ajudaria? É uma proposta de como que a gente pode abordar o problema. Por quê? Porque é ali que a gente consegue orçar o quanto eu estou disposto a resolver esse problema aí. O quanto eu estou disposto para investir num problema tem a ver com o impacto dele. Então antes de montar a proposta, eu medi o impacto. Caraca, maluco! Logo, o que eu fiz? Eu dei um passinho e usei o passinho para dar o próximo passo, entendeu? Isso aqui é uma metodologia. Esse é o meu sales pitch, tá? Poderia encerrar a live agora, mas eu vou martelar por mais 15 minutos, martelar mais 15 minutos, como metodologia é o que te embasa, é a ferramenta que vai te ajudar a te libertar de um possível bloqueio criativo. Vamos meter aqueles reset. Eu meto uns reset e eu acho mó louco, tá? Mas ele é bom. Vamos conectar de novo tudo que a gente viu desde o início. Esqueci. Agora sim, acho que agora vai certinho, peraí. Feito. Então o bloqueio criativo é esse fenômeno que envolve essa perda temporária da habilidade de continuar a gerar conteúdo, geralmente por falta de inspiração ou criatividade. Isso que o Wikipedia nos trouxe, tá? Por que eu frisei a habilidade de continuar a gerar conteúdo? Pra gente começar a ver que esse bloqueio criativo tem um pouco a ver com a nossa capacidade de produção, da gente como máquina, da gente como parte do capitalismo, tá? Então tem a ver com isso. E normalmente é culpado por uma inspiração, por uma força criativa maior do que isso, tá? O que não tem a ver? O que eu quero já separar? Não tem a ver com o papo de metodologia pensar em ansiedade e depressão. Ou outras condições. Outras condições que lidam com a tua habilidade, interferem na tua habilidade de continuar a gerar conteúdo, a criar, como depressão, ansiedade, déficit de atenção, de certa forma, tá? Transtorno bipolar, não sei como é que é o nome, vão te bloquear independente da tua metodologia, tá? Então não é esse o papo, isso é importante separar lá. Não tem a ver com o papo de metodologia falar de ansiedade e depressão. Eu também não queria juntar no papo de metodologia falar de inspiração. Eu não queria falar disso, não queria considerar a inspiração como algo legítimo que a gente deveria estar tentando buscar, nem criatividade. Também não queria tratar a criatividade como algo legítimo que a gente está tentando melhorar. E também não queria falar sobre metodologia de criação de arte, de um artefato que envolve uma expressão emocional tua. Eu acho que tem muita metodologia lá na arte, mas eu acho que não se aplica tão um para um quanto o meu papo que eu vou dizer, tá?
Próxima etapa é por que é mega importante se libertar do bloqueio criativo. Eu acho que eu não preciso dizer por que é mega importante. Porque é uma bosta. É uma bosta. Tu fica na frente da live e lá não tem ninguém. Tu fica mal. Tu fica fazendo um trampo ali sozinho. Não tem, tu fica mal, não tem. É uma bosta, cara. É uma bosta. E é mega importante resolver o bloqueio criativo, principalmente para tu conseguir virar essa tua habilidade de continuar a gerar conteúdo, não como tu sendo uma engrenagem que fazendo parte do sistema, mas como teu principal ativo. Tu, pessoa criativa, capaz de criar design, dev, código, independente do que é o teu artefato de moda, de arte, independente do teu artefato, tá? A tua habilidade de criar é importante de produzir isso, cara. É importante. A tua habilidade de criar é o que vai tu poder te apoiar nela pra sempre. Pra tu poder te apoiar nela pra sempre, tá? Tu vai poder te apoiar nela pra sempre. Pra ganhar dinheiro, pra resolver alguma treta, pra crescer no trabalho, pra trampar melhor. Cara, tu vai poder te apoiar nela pra sempre, tá? Como pessoa criativa, tu tem essa coisa mágica de transformar as coisas de nada num troço tangível, tá? E pra proteger essa tua capacidade de criar, uma metodologia pode ser o grande desbloqueador de um processo, tá? O grande desbloqueador do bloqueio criativo. Por quê? Porque a metodologia não é para te encaixotar, não é para te limitar, mas é para ela aumentar o índice de confiança que tu tens ao dar uma resposta para um problema. Ela faz mais coisas, tá? Mas um dos principais motivos que ela é poderosa no bloqueio criativo é que ela interrompe a tua insegurança de se manifestar. Como? Vamos pegar uma metodologia onde a metodologia é problema, resultado final, tá? Problema, pior caso, então, numa metodologia sem nenhuma etapa. Eu diria que é sem metodologia, ou sem uma metodologia expressa. Normalmente a metodologia vai estar lá na tua cabeça. Você vai fazer as contas de cabeça, sei lá como é que os pessoa boa de matemática fazem 21 vezes 8. Eu sei lá como é que faz 21 vezes 8, não sei fazer. Não vou conseguir, entendeu? Tem gente que bota ali 21 vezes 8, quanto que é o valor? Pi. Não, pi não, é tipo x. A galera diz de primeira e eu pergunto qual é teu grau de confiança. A pessoa diz altíssimo. Tô certo, 21 vezes 8 é 168. 168 é 21 vezes 8. Quão confiante tu tá? Muito. O teu grau de confiança é o que a gente quer melhorar, tá? Normalmente, se teu grau de confiança tá alto, nessa metodologia de não metodologia, normalmente indica duas coisas, tá? O teu grau de confiança ou aponta numa competência, então realmente tu é bom de matemática, tá? Então tu manja de matemática, tu não precisa das etapas, tá? Então aponta para uma competência ou para uma ignorância. Tu é tão ruim de matemática que tu nem percebe que tu é ruim. Tu bota errado e tu acha que tá certo. É pior do que ser ruim. Porque se tu é ruim, tu segue uma metodologia. Entendeu? Então é muito importante aumentar aquele nível de confiança de um jeito correto. Então é mais uma importância do pitch de metodologia. Vocês querem uma metodologia para aumentar o teu grau de confiança de qualquer uma das abordagens que tu tem. Então vamos de novo lá. Tirar esse método, se sem metodologia é isso que acontece, vamos pensar no que acontece quando tu tem uma metodologia. Significa que cada passo que tu dá para fazer um negócio, ele é um passo pequeno o suficiente para tu entender qual é o resultado que tu precisa. E existem exercícios claros que tu pode fazer, exercitar, por isso que eu chamei de exercício. Tem coisas claras que tu pode fazer para ter o resultado que tu quer. Então, tu precisa de um resultado numa etapa de metodologia, de alguma maneira, tá? E tu tem que ter um objetivo. O objetivo daquela etapa é ajudar a validar um problema, é ajudar a ter tal negócio. Por quê? Porque a próxima etapa se apoia nela para existir e ser poderosa. Um exemplo que eu dei da minha metodologia, ela envolveria primeiro validar o problema, e com essa validação eu vejo o impacto do problema, e com esse impacto eu vejo o que as pessoas que estão tendo esse problema estavam tentando fazer. Com isso, eu tento criar uma proposta que se encaixa com o quanto eu estou disposto a... Desculpa, cara. O quanto eu estou disposto a resolver isso aí. E aí eu nasce uma proposta de solução. Com essa proposta de solução, eu valido piriri piriri. E cada uma dessas etapas, até um dia nascer uma funcionalidade, tem os exercícios que ajudam essa etapa a acontecer,
qual é o resultado que a gente está buscando e qual é o objetivo que aqueles exercícios estão tentando mapear, desde entrevistar pessoas, cada uma das minhas etapas de fazer qualquer coisa de design das que eu faço hoje normalmente, tem ali uma metodologia, tem ali um jeito, uma etapa que me deixa seguro de que com o resultado dessa etapa aqui, eu tô de boa. Sabe qual foi a última vez que eu tive um bloqueio criativo de design? Quando eu trampei sem metodologia. Eu vou ter que te soltar, eu quero me despedir da galera, Escazinho. Quando eu trampei sem metodologia. Porque, beleza, já senti bloqueio criativo de outras coisas nesse meio tempo, tá? Eu já senti bloqueio criativo, tipo, pô, na guitarra e pá, sou mó ruim. Tem um monte de coisa que eu sou mó ruim, entendeu? Mas no design não, meu. No design não. Eu tenho umas etapinhas, meus passinhos que chegam num resultado consistente, tá? Onde eu consigo me apoiar nelas pra embasar minha carreira. Eu me apoio cada passo que eu dou ali nelas pra dar o passo seguinte, onde no final o resultado fica legal. Fica legal. O resultado normalmente fica legal. Eu viro essa pessoa mágica, criativa, inspirada. Mentira, mano. Tem um passinho ali, é só seguir minha receitinha, entendeu? Eu sigo a minha receitinha. Cria tua receitinha também. Eu vou finalizar trazendo por que é importante resolver. Tua capacidade de criar é o principal ativo que a gente tem. Eu olho pro dog e ele fica se sentindo mal, né? É o principal ativo que a gente tem. A gente, como pessoa criativa, a gente tem esse poder mágico de fazer as coisas nascer. Tu tem que proteger essa capacidade de criar, de tu te sentir mal, de tu te sentir preso, de tu te sentir que tu não consegue, de tu sentir que tu não tem a competência pra fazer aquela demanda, de que tu tem uma demanda e tu não vai conseguir, e aí tu faz um negócio, aí tu muda, e aí quando tu muda, tu fica se sentindo mal de que tu vai ter que voltar uma etapa, e tu muda de novo. Faz uma etapa que deixa ela te embasar para a próxima etapa, que deixa ela te embasar para a próxima etapa. Descobre as tuas etapas. E aí pode ser uma live inteira sobre como descobrir. Acho que não precisa ser uma live inteira, na real. De como descobrir a sua metodologia. Nos últimos 5 minutos é como a gente vai falar, tá? Como eu descobri a minha. Então, como você pode descobrir a sua. Eu roubei, mano. Roubei, velho. Eu roubei de alguém. Eu catei de alguém, meu. Eu li uns livros, eu vi como as pessoas trabalham, eu conversei com meus professores na faculdade na época, eu falei com designers melhores do que eu assisti essas lives, eu entendi etapas e exercícios e objetivos que eles estão tentando fazer. Eu quebrei as minhas demandas em problemas menores, ordenados, onde o primeiro problema me ajuda a ter embasamento para o segundo problema. Isso aí, nossa, é um problema de metodologia de design clássico que eu vejo de designers mais júniores. É um problema clássico. Ele tem uma demanda muito grande e ele está tentando fazer ela de primeira. Então, às vezes, tu tem que fazer um relatório, mas tu nem sabe que dados tu tem que mostrar, mas tu já tá fazendo uns gráficos, e tu nem consegue saber o que ele tem que estar fazendo na real, entendeu? Tu nem sabe que dados mostrar, como mostrar esses dados. Um problema clássico de problema de metodologia de designer visual, por exemplo, é querer fazer o design visual de primeira, é pegar e já começar a estilizar as paradas sem nem entender o que tu tá mostrando, como, por que aquilo lá tá lá. Absorve metodologias existentes e a gente pode ter mais papos de metodologia, tá? Se vocês gostarem, pode comentar no vídeo depois que vai estar ao vivo, que vai estar no canal. Mais papos de metodologia, sobre como certas metodologias funcionam, eu posso dividir mais da minha. O pitch de hoje é só, tenha sua metodologia. Começa a anotar o que dá certo pra ti, como que tu funciona, como que tu pensa o teu trabalho, como que um passo te ajuda a embasar o próximo passo, como que tu tá dando esses passos com qualidade suficiente para que o próximo passo tenha onde te embasar e o teu grau de confiança de que tá ficando certo é um pouquinho maior, entendeu? Só um pouquinho maior. Tu não fica tipo, sei lá, isso aqui tá dando uma bosta. Não, talvez tu fique, se pá, acho que dá certo, hein? Só tem que ver a próxima etapa. E aí não pula as etapas, meu. Vai fazendo uma etapinha depois da outra, constrói uma em cima da outra, que com uma metodologia assim, dificilmente tu vai te envolver nesse fenômeno que envolve a perda temporária da tua habilidade de continuar a gerar conteúdo, se não for por outros problemas. Tu cobre todas as bases para que provavelmente está acontecendo uma perda temporária da tua habilidade de gerar conteúdo, a causa é outra. Pelo menos a gente cobre boas partes das bases aí. Muito obrigado por quem assistiu aí. Quem assistiu ao vivo também, um beijão. E quarta-feira que vem, às 19 tem mais
no vídeo que vai ficar no canal. Se quiser comentar, pode comentar. E se quiser pedir mais papos sobre quais assuntos vocês querem, mano, só mandar. É só mandar. Um beijão pra vocês. Tu quer dar tchau, Scar? Tu quer dar tchau? Ali, ó.